tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa Santana, sou psicóloga e estou passando aqui do meu canal para falar mais um pouquinho com vocês. Bom, o tema de hoje é alternativas ao castigo. Vocês sabem como vocês podem trazer de uma maneira consciente para o seu filho? Se não, vem comigo! Antes da gente começar a falar aqui sobre um pouquinho dessas alternativas, eu gostaria de conversar com vocês primeiro para a gente entender que o processo educacional ele é contínuo. Então aqui eu vou estar trazendo apenas algumas maneiras que vocês podem agir. É claro que a gente tem uma demanda muito grande e temos muitas possibilidades, mas o ideal é que sempre aconteça de maneira respeitosa, com carinho, sem bater, ok? E vou aproveitar e vou pedir para vocês se inscrever no meu canal, ativar as notificações, para que vocês possam ter os vídeos que vão sempre sair 2 vezes por semana, ok? Bom, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é mostrar como é ser útil para o seu filho. Sabe aquele momento quando você está no supermercado, que é um momento que muitas vezes os pais trazem, pelo menos aqui na clínica, que tem dificuldade de levar o pequeno? Bom, aqui seria interessante você demonstrar para ele como que é para ele ser útil nesse ambiente. Ah, Larissa, eu não sei como fazer isso. Talvez fosse interessante você pedir a ajuda dele, pedir para que ele recolha quais são os limões, ou pedir para que ele escolhe a bolacha que ele gosta, ou pedir para ele te ajudar a carregar o carrinho. Ah, Larissa, mas o carrinho é muito perigoso, talvez ele não vai conseguir. Então a gente pode buscar novas alternativas, mas a ideia central aqui é com que a criança realmente se sinta útil nesse ambiente. Então, aqui eu trouxe um exemplo, mas a gente pode pensar em vários outros. Um outro momento que é interessante a gente também agir é expressar fortemente a nossa desaprovação, mas aqui sem atacar o caráter da criança, né? Então, assim, como seria esse sem atacar o caráter, né? Eu diria que seria de uma maneira mais empática, de compreender o que tá passando, de dizer que você não gostou daquele comportamento, que não foi legal ele ter agido dessa forma, né? E nisso você não vai estar fazendo com que você ataque o seu filho, né? Muito pelo contrário, você vai estar ensinando ele de que vão ter momentos que vão ter comportamentos que não é legal e que tá tudo bem, mas que você, pai, você, mãe, vão estar ali presente para dar esse suporte. Um outro momento que eu acho também muito importante a gente trazer é sobre você falar sobre as suas expectativas, né? Do tipo, vamos pegar o exemplo que eu dei para vocês do supermercado? Vamos supor que o seu filho se comporte de uma maneira que não foi legal, né? E aí você pode dizer, poxa filho, ali a mamãe esperava que você ficasse quietinho ou que você me ajudasse. Mas pelo que eu vi, você não conseguiu ficar quieto lá no supermercado. E isso me deixou muito triste. Então eu tô trazendo para ele sobre o que eu senti, sobre as minhas expectativas, né? Sem aqui prejudicar o desenvolvimento dessa criança. Um outro ponto que é muito interessante a gente também pensar é ensinar o seu filho como se retratar. Esse ponto é um dos pontos que eu acho mais importante. Quando a criança tem um comportamento que não é legal, a gente tem uma tendência a retirar algo dessa criança. E a ideia aqui é ensinar ele como ele pode se retratar diante desses comportamentos. Um exemplo é se caso seu filho tenha batido em alguém na escola. O primeiro pensamento muitas vezes dos pais é: vou tirar o videogame, vou tirar o computador, vou tirar o brinquedo que ele gosta. E para realmente fazer efeito, ele precisa entender a consequência desse ato. Então ele precisa ir lá,
pedir desculpa para esse amiguinho, de uma maneira onde você não expõe ele para todo mundo, mas que você coloque ele num canto junto com esse amiguinho, explicar para ele por que ele está pedindo desculpa, que aquele comportamento que ele fez não foi legal. E aí você está ensinando ele que vão ter momentos na nossa vida que a gente vai errar e que tá tudo bem errar, entende? Uma outra questão a gente poderia pensar também é dar opções. Como assim, Larissa? Do tipo fazer ele escolher. Qual roupa você gostaria de ir? Essa ou essa? Eu dando opção para o meu filho, primeiro, eu faço com que ele pense que ele está escolhendo. E isso eu já trabalho com ele a questão da escolha. Muito bacana. Outra situação é, eu dou autonomia. E quando eu dou autonomia, vamos pensar que esse comportamento não é só para agora da infância, mas é para a vida dele adulta. Sabe aqueles adultos que têm muita dificuldade de escolher, ou de se impor, ou de dizer que não gostou de alguma situação? Muito provavelmente foi uma criança omissa. E aí, provavelmente, esses pais não conseguiram trabalhar esse lado dele. Então, vamos dar opções, traz opções para eles. Quando ele falar para você, mãe, quero levar o chocolate e os chips. Não, vamos fazer o seguinte, ou o chocolate ou os chips. Qual você prefere? Ai, mãe, eu prefiro os dois, eu quero os dois. Não, filho, a gente está combinando qual você quer escolher. Isso é muito importante para a vida adulta e para a vida da infância. Uma outra questão que eu acho muito importante a gente trazer é que todo comportamento do seu filho, quando você for educar, precisa ter uma ligação direta com a consequência e a ação. Como assim, Larissa? Vamos lá. Imagina que o seu filho tirou nota vermelha na escola. Qual seria a consequência direta dessa ação, dele ter tirado nota vermelha? Não sei, bater, botar de castigo, tirar um brinquedo que ele gosta? Não. Eu diria que talvez colocar um horário para ele estudar, colocar um acompanhamento para ele aprender mais sobre aquela matéria. Ou seja, tirar o telefone, o videogame, deixar de castigo, não vai fazer com que ele não tire mais nota vermelha. Muito pelo contrário, esse comportamento vai continuar acontecendo. Então aqui, pessoal, vocês precisam olhar como algo que vai ter uma consequência direta com a ação da criança. Eu colocar ela para estudar 1 hora por dia, 2 horas por dia, vai fazer com que ela vai aprender melhor o conteúdo e também para que ela entenda que ela precisa estudar mais. Então percebe que o processo educacional ele precisa ser contínuo e ele precisa ter muita paciência e perseverança, porque afinal, tudo isso que eu trouxe aqui para vocês é algo que nós vamos fazer gradativamente. E é sempre importante a gente ter a ideia de que não vai ter uma mudança de comportamento dessa criança do dia para a noite. Precisa ser contínuo e com paciência. E aí, gostou desse tema? Se vocês quiserem me trazer dicas de tema, vocês podem colocar nos comentários. Será um prazer poder conversar aqui um pouquinho mais com vocês. Obrigada, tchau!